Você já se deparou com uma situação onde você queria transmitir uma mensagem para alguém, mas você percebeu que não estava conseguindo ser bem compreendido? Agora imagine uma outra situação. Você irá fazer uma viagem a turismo e você vai para um país onde você não conhece o idioma. Você percebe como será complicado você se comunicar neste país? Uma simples informação que você precisa pedir será algo extremamente complexo? No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre linguagem. Por que é tão importante termos uma linguagem eficiente? E quais são os perigos de usarmos uma linguagem complicada que as pessoas não conseguem entender? A lição de hoje e os ensinamentos deste vídeo eu tirei do livro Manual de Programação Neurolinguística. Fique comigo até o final deste vídeo. E se você gostar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. A linguagem é uma das bases da vida social. É impossível viver bem em sociedade com as pessoas se a gente não consegue se comunicar e transmitir através da nossa linguagem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas experiências de uma forma geral. Isso porque a linguagem é a ferramenta que nós utilizamos para interagir com as pessoas e através desta ferramenta a gente consegue mostrar para as pessoas um pouco daquilo que somos, um pouco daquilo que pensamos, nossos valores, nossas crenças e, como eu disse, nossas experiências. É através da nossa linguagem que em qualquer ramo da nossa vida podemos compreender as pessoas e também ser compreendidos. Entretanto, a linguagem tem um grande problema, que é o que nós iremos discutir aqui nesse vídeo, porque a linguagem, por mais precisa que seja uma linguagem falada, uma linguagem corporal, seja qual tipo de linguagem que for, por mais precisa que ela seja, ela não consegue expressar na sua totalidade todas as nossas experiências. E de antemão, a gente já percebe como que a linguagem pode ser muito limitada para expressar as experiências do nosso dia a dia. Essa limitação, ela pode gerar muitos mal-entendidos na nossa comunicação com as pessoas, principalmente por dois motivos. Primeiro, muitas vezes ao querer falar das nossas experiências, podemos não usar as palavras certas, podemos não usar as palavras que vão representar da maneira correta a nossa experiência. E, se a gente não usa as palavras certas para poder expressar aquilo que nós estamos vivendo ou aquilo que estamos pensando, nós deixamos a interpretação das pessoas totalmente aberta. E o outro fator é que nem sempre as pessoas dão às palavras o mesmo valor e o mesmo significado que nós damos, pelo simples fato de termos vivido experiências e situações diferentes. Mas veja só como isso é bem interessante. A linguagem, ela é algo compartilhado. Eu posso falar para 1 milhão de pessoas. Entretanto, as experiências, elas são individuais. Logo, as pessoas que estão me ouvindo, elas não compartilharam e não viveram necessariamente a mesma experiência que eu vivi. Se você fala para uma multidão, cada pessoa pode interpretar aquilo de uma forma diferente. Eu vou te dar um exemplo para que você possa entender isso. Alguém pode virar e dizer: as folhas das árvores estão caindo porque está ventando. Mas nesse contexto, é lógico que o fato de ventar pode influenciar a queda das folhas, mas outros fatores também podem influenciar, como por exemplo, a idade das árvores. O que acontece nesse exemplo é o seguinte: toda experiência ela é real, o indivíduo de fato passou por aquilo, mas a linguagem nem sempre é real. Ela está simplesmente querendo transmitir a mensagem de uma experiência que foi vivida. Agora imagine como a linguagem e a comunicação é importante no seu trabalho. Se você, por exemplo, está numa posição de chefia e você quer transmitir uma missão, uma ordem para os seus empregados, você precisa se certificar de que a mensagem está chegando aos seus colaboradores da forma como você quer que ela chegue, da forma que você tem ela no seu pensamento. Porque senão, muitas vezes as pessoas podem não cumprir aquilo que você pediu, simplesmente pelo fato de não entenderem o que você disse ou não entenderem da forma com a qual você disse. Agora imagine que você é empregado e o seu chefe ele te passou uma tarefa para você executar. Da mesma forma, se você não consegue entender o que ele está querendo dizer, você provavelmente vai executar aquela tarefa da forma errada. Em um ambiente empresarial, isso pode representar perda de tempo, estresse e muitas vezes perda de recursos financeiros.
Como eu já disse anteriormente, experiência não é a linguagem. A linguagem, ela tenta representar aquilo que nós vivemos na prática. Imagine que a sua experiência é um território real, que realmente existe, enquanto que a sua linguagem é o mapa daquele território. É a mensagem que você está querendo passar, baseado em toda aquela experiência que você teve, mas automaticamente você perde parte das suas informações quando você tenta transmitir isso através da sua linguagem. E isso é algo que acontece naturalmente. Um dos grandes erros que nós cometemos ao tentar transmitir as nossas experiências através da nossa linguagem é pensar que as pessoas vão ter as mesmas suposições e as mesmas conclusões que nós tivemos. Nós vivemos aquela experiência e as pessoas simplesmente estão ouvindo e tentando tirar algo daquilo. E isso é algo que nós não podemos confundir. A linguagem que nós usamos no nosso dia a dia e aquela comunicação que a gente tenta passar para as pessoas, ela tem 3 características que mostram por que ela é tão limitada em relação às nossas experiências. A primeira característica dela é que a linguagem ela é muito generalista, ou seja, ela quer aplicar exemplos gerais a situações específicas, quer aplicar exemplos únicos a situações que são muito mais amplas. Generalizar muitas vezes pode ser algo positivo, mas no caso da linguagem, para transmitir uma mensagem, pode ser muito perigoso, pois nós vamos querer, sempre quando generalizamos, usar um exemplo para aplicar em todas as situações. E isto é um grande equívoco. Outro grande fator que mostra por que a linguagem não representa a nossa experiência num todo é que muitas vezes quando estamos transmitindo a nossa mensagem, automaticamente e muitas vezes até inconscientemente, nós deletamos algumas informações. Isso muitas vezes é algo até útil, porque imagina que você vai contar uma história, mas ela tem muitos pontos tediosos que não são interessantes e não vão agregar informação útil nenhuma àquela mensagem que você está passando, àquela história que você está contando. Então muitas vezes deletar algumas informações é necessário e até comum. O grande problema de se deletar informações em uma linguagem é que se você não for extremamente seletivo, você pode cortar partes importantes com informações e detalhes importantes da sua mensagem. E isso aí pode comprometer ainda mais a interpretação daquelas pessoas que estão te ouvindo. É como se o nosso cérebro automaticamente selecionasse as partes mais importantes e nos fizesse esquecer as partes menos importantes. Mas não se esqueça, para que o seu ouvinte possa captar com o máximo de fidelidade a sua mensagem, ele precisa conhecer os detalhes mais importantes da sua linguagem. E por último, outro ponto que pode comprometer a nossa mensagem é a distorção. Muitas vezes, quando estamos falando, nós contando uma história, nós temos o costume de distorcer a mensagem. Distorcer é como mudamos a nossa experiência. Essa distorção pode acontecer em vários sentidos. Ela pode tornar a experiência maior, tornar a experiência menor, tornar a experiência mais superficial, tornar a experiência mais profunda. E essa distorção acontece através das ferramentas de linguagem que estamos utilizando, ou se queremos, por exemplo, enfatizar uma parte mais do que a outra na nossa mensagem. Mas aqui fica uma dica: toda experiência tem uma estrutura mais profunda e uma estrutura superficial. A estrutura mais profunda é a nossa experiência de fato, do jeito que nós a vivemos, do jeito que nós experimentamos, é aquela que tem a riqueza de detalhes, que não deixa passar nada. E através dessa experiência mais profunda, nós criamos a experiência superficial, que é a forma com a qual a gente transmite a nossa experiência. Pode ser com linguagem corporal, linguagem falada, tom de voz. E por mais que a gente queira que a nossa experiência superficial contenha todas as informações da nossa experiência, ela não tem. Porque, como nós vimos, a experiência superficial ela é generalista, ela omite alguns detalhes e também pode distorcer alguns pontos da nossa experiência. De acordo com o nosso propósito, ao transmitir uma mensagem, usando a nossa linguagem, a estrutura superficial ela já é suficiente para atingir aquilo que queremos. E para que a gente possa concluir o nosso vídeo, eu gostaria de passar 2 formas nas quais a gente pode facilitar a compreensão da linguagem que nós estamos utilizando quando estamos transmitindo uma mensagem. A primeira ferramenta que nós podemos e devemos utilizar sempre é contextualizar aquilo que nós estamos querendo dizer. Porque quanto mais a gente contextualiza, as pessoas vão poder compreender melhor e com mais riqueza de informações a mensagem que a gente está querendo passar. E o segundo ponto é a gente fazer perguntas. Use perguntas, porque as perguntas nos ajudam a obter mais e mais informações
acerca de uma experiência. As perguntas são muito úteis nesse sentido, só que cuidado ao usar perguntas, porque existem basicamente dois tipos de perguntas, que são perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas fechadas são aquelas que aceitam apenas o sim ou não como resposta. As perguntas abertas aceitam uma variedade muito maior de resposta, e elas são as indicadas quando você está querendo obter mais informações acerca de uma experiência. E então, gostou do nosso vídeo? Gostou do nosso aprendizado de hoje? Deixa aqui nos comentários se você já passou alguma experiência que você foi muito bem compreendido ou que você não foi tão bem compreendido. Deixa aqui a sua experiência de linguagem que você teve. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.